Senhor presidente, colegas vereadores, esse momento não é questão de discurso, mas sim da prestação jurisdicional do Poder Legislativo sobre uma situação que aconteceu, uma situação de esfera criminal, que aconteceu em relação à autarquia SAAI, Serviço Autônomo de Águas e Esgoto do município de Cacoal. O SAAI, na época da gestão do ex-presidente Tiago Tezário, celebrou um convênio de empréstimo consignado para servidores portariados. E com isso, com a demissão dos servidores e o afastamento, alguns servidores tomaram empréstimo em localidades diferentes, e eu vou explicar isso aqui no relatório produzido pela comissão. E com isso causou prejuízo para os servidores do SAAI, que não conseguem tomar empréstimo para nenhuma finalidade, em virtude do empréstimo que foi feito pelos servidores portariados que não cumpriram, não quitaram seus débitos junto à Caixa Econômica. Comissão Especial de Averiguação, o presidente é o vereador Paulo Henrique dos Santos Silva, o relator Antônio Damião de Jesus e o membro vereador Luiz Fritz. Relatório final da Comissão Especial de Averiguação. A Comissão Especial de Averiguação foi constituída através da Resolução 03/2024, objetivando averiguar possíveis irregularidades em contratos de empréstimos consignados firmados entre o SAAI e a Caixa Econômica Federal, com supostas falsificações de documentos e procedimentos administrativos irregulares, firmados ao arrepio dos princípios basilares da administração pública. Dessa forma, torna-se indispensável o conhecimento e o esclarecimento dos fatos para que haja transparência no uso do dinheiro público. A Casa de Leis visa apurar o caso, onde as informações vão servir para cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe aos edis no exercício de sua função, conforme determina o artigo 40 e 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cacoal. O papel da Câmara Municipal. Paralelo à função principal de legislar, a Câmara Municipal tem competência essencial constituída por sua autonomia, a fiscalização externa de todos os assuntos e temas ao qual a Constituição da República lhe atribui e capacita. É inconteste e assertiva que o poder investigativo constitui uma das mais expressas funções do poder legislativo. Essa importância se traduz na dimensão em que se projetam as múltiplas competências constitucionais do poder legislativo como atribuição inerente à própria essência da instituição parlamentar. O poder legislativo tem o poder representativo de representar o povo, legislativo de elaborar leis e fiscalizador, a visão de fiscalizar todos os atos da administração pública de modo a buscar zelo para o interesse da comunidade. A competência da comissão. O objetivo da comissão de averiguação, com a conclusão desse trabalho, é investigar e apresentar um relatório. As irregularidades que impliquem responsabilidade do agente público deverá ser encaminhada ao Ministério Público para providências legais cabíveis. Como se vê, a comissão de averiguação tem limites. As normas que criaram e regulamentaram não podem contrariar a Constituição Federal. A comissão de averiguação não é um instrumento para a condenação, apenas colhe as informações sobre o objeto investigado para posteriormente apresentar dados e relatórios. A comissão serviu de instrumentos permitidos em lei para apurar os fatos, realizando diligências externas e solicitando documentos vinculados ao objeto investigado. Não obstante, é de se concluir que os documentos que compõem os autos se apresentam suficientes para alicerçar o relatório final e conclusivo dessa comissão, com fundamentação robusta para embasar suas conclusões e encaminhamentos. Vale ressaltar que todos os vereadores receberam nos seus respectivos e-mails esse material. O relatório da comissão, feita via o ofício 1/2024,
considera o pedido do presidente da Comissão de Averiguação, constituída pela Resolução 03/2024, para averiguar as possíveis irregularidades referente a uma notícia veiculada na coluna Boca Maldita, Teoria da Ilusão, do dia 16 de março de 2024. O jornal eletrônico Tribuna Popular, com o tema Caixa Econômica Federal, sobre os empréstimos consignados aos trabalhadores efetivos, e aí eu vou retirar aqui, aos trabalhadores comissionados do SAAI, quando então da gestão do presidente Tiago Tesário. A Comissão Especial de Averiguação emitiu diversos ofícios para órgãos responsáveis, visando obter a informação crucial para a investigação de possível irregularidade nos empréstimos consignados do SAAI. Esses ofícios foram direcionados a diferentes entidades e indivíduos, solicitando dados específicos e esclarecedores necessários para complementar os fatos. Ofício 02/2024 para a Caixa Econômica Federal, ofício 03/24 encaminhado para a Corregedoria Municipal, ofício 04 reiterando o pedido de garantir uma resposta oportuna do SAAI, ofício número 5, que noticiava que a senhora Cíntia Gomes de Santana, coordenadora de gestão de pessoas, para acompanhar o mencionado processo com o fito de assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Por se tratar de cargo comissionado, a colaboradora pediu exoneração e nós solicitamos que fossem encaminhados os dados completos, telefônico e endereço atualizado. Ofício 06, nós reiteramos o ofício 03, enfatizando a necessidade da Corregedoria da Prefeitura apresentar-se as informações necessárias. Ofício número 7, foi encaminhado cópia do contrato de convênio de consignação entre a Caixa Econômica e o SAAI para a Caixa Econômica e para a Polícia Federal. Ofício 08, solicitamos novamente cópias dos contratos de convênio entre a Caixa e o SAAI. E até hoje o SAAI não entregou esse contrato, mas nós conseguimos de outra forma. Ofício número 9, solicitamos à Polícia Federal o compartilhamento do teor do inquérito policial aberto pela Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim e dos autos abertos pela Corregedoria da Prefeitura de Cacoal. Teve um processo administrativo de sindicância e PAD dentro do SAAI e encaminhamos essa documentação para a Polícia Federal. Nós tivemos várias respostas dos órgãos, que foram respondidos via ofício 154 do SAAI, 16 da Corregedoria, falando que não poderia apresentar nenhuma informação porque estava sob investigação, sempre dificultando o trabalho dessa casa. Tivemos resposta da Caixa Econômica Federal de Vilhena, confirmando que servidores de Cacoal tomaram empréstimo na cidade de Vilhena. Engraçado, né? Fica até estranho falar, mas servidores portariados do SAAI pegaram a margem de consignação e foram tomar empréstimo na cidade de Vilhena e na cidade de Nova Mamoré. Ofício 154, o SAAI respondeu que, devido à fase do inquérito policial e à natureza sigilosa das informações, não possui dados a serem compartilhados. Estranho para uma autarquia que é totalmente pública e tem recurso público, deveria dar as informações para esse Poder Legislativo. Essa casa é uma casa fiscalizadora e o SAAI não cumpriu com o seu papel. Deveria ser convocado o secretário aqui pela Câmara para dar esclarecimentos, mas como agora virou um caso de polícia, ele vai dar esclarecimento para a Polícia Federal. Essa resposta do SAAI destaca a limitação de acesso às informações devido ao sigilo investigativo e à responsabilidade da Corregedoria do município na condução do processo. O ofício 16, a Corregedoria do município alegou que, considerando que os fatos estão em investigação criminal, vai aguardar a conclusão da investigação para tomar as providências necessárias. E vale ressaltar que a comissão averigou que isso só teve andamento porque os servidores efetivos tentaram tomar empréstimo para cuidar das suas necessidades pessoais e não conseguiram, relacionado a esse prejuízo que a Caixa Econômica teve. A Caixa Econômica Federal informou que as informações referentes aos contratos de crédito são protegidas por leis e só poderiam compartilhar com autorização judicial.
Por isso que já tem um inquérito na cidade de Guajará-Mirim. Por que o inquérito é em Guajará? Porque a gerente de Nova Mamoré percebeu um contrato do SAAI, a pessoa estava tomando um empréstimo de R$100 mil na cidade de Nova Mamoré. Ela desconfiou e acionou a Polícia Federal, que fica na cidade de Guajará-Mirim, 54 quilômetros de Nova Mamoré. Por prevenção, o delegado de Guajará-Mirim se tornou o delegado efetivo do inquérito policial. Informações subjetivas em redes sociais. O vereador Paulo Henrique informou que uma pessoa foi nomeada e não tomou posse dentro da Superintendência de Gestão de Gastos para analisar os processos. E aí, transcrevi a conversa que eu recebi de informação e trouxe para o relatório, que pode ser acessado por qualquer cidadão de Cacoal. Em 29 de maio de 2024, o vereador Paulo Henrique mencionou vários nomes relacionados ao SAAI, para que fossem investigados pela Polícia Federal. Considerações finais sobre os contratos de empréstimos consignados firmados entre o SAAI e a Caixa Econômica. Em conclusão, por essa comissão, para que não pairem dúvidas quanto à rigorosa observância do objeto da comissão de averiguação, é imperioso esclarecer que esta comissão não possui poderes de investigação, mas sim poderes estritamente limitados ao fato específico determinado para averiguação. Este entendimento é crucial para assegurar que as atividades da comissão permaneçam dentro dos limites legais e regulamentares estabelecidos. Diante das razões expostas e considerando todos os dados levantados, os documentos exaustivamente analisados e evidências coletadas ao longo do processo investigativo, são as seguintes conclusões que este relator chega. Número 1. As respostas recebidas até o momento da conclusão desse relatório indicam uma cooperação limitada, principalmente devido ao sigilo das investigações. No entanto, essas respostas também revelam a necessidade de aprofundar as investigações para garantir a transparência e a responsabilidade dos envolvidos. 2. A análise das informações sugere que existem indícios substanciais de irregularidades dentro do SAAI. Portanto, recomenda-se que a Câmara Municipal de Cacoal continue colaborando estritamente e estreitamente com a Polícia Federal, com a Corregedoria Municipal e outras autoridades competentes. O objetivo é assegurar que todas as possíveis violações sejam amplamente apuradas. Número 3. É fundamental que sejam implementadas medidas de controles mais rigorosas para evitar a repetição de tais irregularidades no futuro junto à autarquia e na administração municipal. Isso inclui a revisão e o fortalecimento de políticas de empréstimos consignados, a melhoria do sistema de monitoramento interno e a realização de treinamentos regulares para todos os funcionários sobre as melhores práticas de governança e conformidade. Por fim, a comunicação interna deve ser aprimorada para garantir que todos os colaboradores estejam cientes dos procedimentos corretos e das consequências de qualquer desvio de conduta. Diante do exposto, eu indico à comissão e à equipe técnica que ajudou nesse relatório o envio desse relatório final para a leitura em plenário e, posteriormente, encaminhado ao Ministério Público de Rondônia e à Polícia Federal da cidade de Guajará-Mirim, da cidade de Vilhena, para que os dois delegados tomem providências acerca do fato. E aí, concluindo o relatório extraoficial, mais de 38 funcionários colaboradores tomaram empréstimo junto à Caixa Econômica, dando um prejuízo para a Caixa Econômica com uns valores de quase R$1 milhão. Isso é grave. Na época do empréstimo, justamente no ano de 2022, no ano eleitoral, a Polícia Federal está investigando e o meu papel enquanto parlamentar é cumprir com a minha função constitucional. Assim como os meus colegas pares devem fazer o mesmo. Se houve irregularidade, a Câmara concluiu o relatório e está encaminhando para os órgãos competentes
para as devidas providências. Eu espero que, com isso, fique sanada, por enquanto, a conclusão desse relatório e eu envio, presidente, o mais rápido para o Ministério Público de Rondônia para fiscalizar o SAAI e para a Polícia Federal, porque o órgão que sofreu o prejuízo, primeiramente, foi a Caixa Econômica. E segundo o SAAI, porque os servidores daquela casa não estão conseguindo tomar empréstimo. Palácio Catarino Cardoso, 27 de agosto de 2024, assinado pelo presidente da comissão Paulo Henrique, Antônio Damião, relator, e Luiz Fritz, membro. Muito obrigado, presidente.